estimados. E o quinto integrante, que o Buchicho aí, que tinha um quinto integrante que foi, vamos dizer assim, desconvidado. Foi descartado? Descartado. É. Não, era porque o grupo tinha começado, eu, Hernânio Zenóbio, Tensini, e mais o Eudalício Amorim, que era meu xará de sobrenome, não era parente. E o Eudalício também tocava guitarra e tal, e coisa. E o nosso grupo discutiu, achava que tinha que ser igual aos Beatles, tinha que ter um guitarra básico, guitarra solo, bateria. Aí seria só 4. E aí ele acabou sobrando, mas iniciou com os 5. Essas histórias tem nas outras bandas também, os Beatles também tinham umas histórias. Tinha, sim, né? Tinha um cara que tocava bateria, depois trocaram pelo outro, por alguma questão, alguma... Como é que era Rio do Sul em 60, 65? Nessa época de vocês, 67? Bom, essa hora da noite em Rio do Sul, essa hora, hoje é segunda-feira, né? Hoje é terça. Aliás, Nós terça. estamos gravando terça-feira à noite, dia 13. 13. Não podia ser sexta 13, que aí complicava. Aí complicava. Dia do aniversário Dia do aniversário da emissora hoje. Emissora. Estamos gravando o programa no aniversário da emissora Rádio Mirador. Rádio Mirador. Que pertence ao grupo, né? Claro. Quantos anos? 65. 65 anos. E, enfim, a coisa é essa e essa hora em Rio do Sul, naquela época, estava tudo fechado, devia ter 1 ou 2 botecos Tinha abertos. 15, 20 mil habitantes? Eu acho que sim, eu não sei. Mais ou menos. Mais ou menos isso? Eu não um pouco mais. Como é que era? A vida noturna praticamente não existia, não. mas... A vida noturna estava restrita a quando tivesse algum baile, né? Nos clubes. Os clubes tinham vida social talvez mais intensa do que hoje. Inclusive nesse ambiente aqui, que foi restaurante, vocês tocaram aqui. Já tocamos, eu me lembro que nós tocamos aqui, chamava-se Orlando Restaurantes. Orlando Restaurantes. E aí nós tocamos num evento de uma reunião de médicos, da classe médica. Os médicos de Florianópolis, casais. Eu sei que nós tocamos aqui, era um jantar dançante. Existia na época, o que se bebia na época? Cerveja, Cuba, uísque? O que se bebia cerveja, cachaça, uísque. Cuba, muito Cuba. Muito Cuba. E um pouco antes bebia também Hi-Fi. O Hi-Fi. Hi-Fi era o crush. Era um refrigerante tipo Fanta com vodka, né? Com vodka. Exatamente. E o homem... Dificilmente homem não tinha cabelo comprido, jovem, né? Não, naquela época começou o uso do cabelo comprido, que foi uma criação do movimento hippie, dos Beatles, tão popularizaram. E havia alguma resistência na sociedade, porque era uma mudança de comportamento, de atitude pessoal das pessoas. Isso no começo chocou. O pessoal ficou meio chocado, o pessoal mais conservador, né? Guardadas as devidas proporções, Beatles, quando tocava, fazia aqueles shows maravilhosos pelo mundo afora, a mulherada pulava, gritava, se jogava no chão, entrava em parafuso, enfim... Com vocês era a mesma coisa? A mulherada... Eu não digo que elas tenham entrado em parafuso, mas também gostavam um bocado do embalo. Do embalo. Exato. Vocês eram os caras na época? Exatamente. Vocês eram os caras. Tanto que... A gente pensava que era, pode ser. Pode ser. Tanto que, veja bem, olha o detalhe, tanto que o Lions Club nos convidou para participar de uma das reuniões dele. E o Rotary também convidou. Porque eles queriam saber qual era o segredo do sucesso. Do sucesso. Que segredo que vocês tinham que fazia tanto sucesso? Santo da casa. Nunca fez milagre. Nunca fez milagre e eles faziam. E outro detalhe, o dono do Cine Rio Sul, onde é a Igreja Universal, sem querer falar, mandou parar de entrar gente no cinema porque tinha medo que caiu o cinema, de tanta gente que tinha. De tanta gente que tinha. Exatamente. Ele ficou com medo. Ganhava dinheiro na época? Olha. Aí depois que a banda incrementou, voltamos Mas porque é o seguinte, o conjunto tocava rock, Beatles e tal, então para tocar uma festa durante um baile, por exemplo, que tinha muito baile na época, né? Baile, tarde dançante. Tarde dançante. Jantar dançante. Domingueira. Domingueira. Carnaval. Aí eu sei que você precisaria ter mais uma diversificação de instrumentos e tal. E aí foi quando eu coloquei mais um trompete, o Auri do Kenny, que faleceu já. Trompete, né? O pistão.
o meu amigo Weber no sax. Osni Weber. Osni Weber no sax. E aí botei mais o Nilo Fronza num acordeão eletrônico, ainda não estava na época do teclado. Depois logo aparece o teclado. Acordeão, né? É acordeão eletrônico. Eletrônico. Era eletrificada, né? E aí nós fizemos uma banda, ampliamos uma banda, o nome era Aloysio e seu conjunto melódico. Ah, surgiu uma banda depois? É claro, a banda... Acabou o grupo Não acabou. The Singles? O single continuou. Continuou. Mas nós agrupava com outros músicos que faziam Aloysio e seu conjunto melódico Para tocar bailes, casamentos, festas. Ah, tá, porque vocês eram muito Beatles e tinham que tocar, por exemplo, lá em Jaraguá do Sul, por exemplo. Nós fomos tocar um baile debutante de Jaraguá do Sul, no Clube Baipendi. E lá, eu acho que isso deve ser 66, por aí, né, do século passado. Né? E aí nós tivemos que tocar lá, além de tocar valsa pro Clube Baile, na debutante. Ainda e umas marchinhas de alemão. Ainda tinha que tocar umas marchinhas que a comunidade alemã gostava. Como é que eram aquelas marchinhas? Barril de chope, aquele negócio. Parece o Mr. B cantando em alemão, isso? Ainda tem que dar aquele gritinho. Drogas na época. Drogas, pintava. O que pintava de droga na época? Lança-perfume, o que vinha? Enfim, maconha, sei lá. Existia droga na época? Maconha. Não. A maconha naquela época ali, naquela época começou, digamos assim, porque a droga já existiu nos anos 50, início dos anos 60 nos Estados Unidos, vários músicos do jazz morreram, como Bill Evans, o próprio Stan Getz, né, com droga pesadíssima e tal, que acabaram falecendo por causa disso. E nesse movimento contracultural aí, é que começou, lamentavelmente, a apologia da droga, né? É um fenômeno que vai começar a acontecer nos anos 60, dentro dessa revolução cultural, que ela tem dois lados, o que eu já reportei aqui. Tem um lado bom, aquele lado musical, artístico, a quebra de alguns tabus, paradigmas, né? Tal, né? Logo depois aí aparece a pílula anticoncepcional, que vai dar libertação para a mulher e tal. Depois vem a camisinha. Exato, um monte de coisas importantes que estavam acontecendo ali, algumas para o bem e outras para o mal. Aqui eu reputo que é pior de todas, é aquilo que eu tenho falado, eu falo muito no meu blog, eu tenho um blog na internet. Eu quero que você deixe bem claro depois. O blog do Aloysio Amorim. Blog do Aloysio Amorim. Quem desejar é só botar no Google Aloysio Amorim, blog lá, tal, vai aparecer e pode visitar o blog e ver o que eu comento lá e analiso. Se divertir. Eu tenho repetidamente falado sobre essa questão do pensamento politicamente correto. E que o pensamento politicamente correto foi gestado justamente nessa época, que a apologia da droga, a apologia de uma rebeldia praticamente sem causa, né? Como você vê que está acontecendo hoje, não só no Brasil como no mundo. E isso não é querer adotar uma posição de retroagir no tempo, ou conservadora, ou retrógrada. Não se trata disso. Se trata da necessidade para a própria sobrevivência da sociedade de um nível de obediência à lei e à ordem. Né? Sem lei e sem ordem, a sociedade se desintegra.